Existe esse negócio de realmente permitir e não permitir? Proibir é o melhor caminho? O que fazer? Até porque é uma fase difícil, adolescência, transição da infância com a fase adulta, eles estão se descobrindo, tudo é mais intenso, né, nessa fase da adolescência. É complicado esse assunto, né? É complicado porque quando a gente proíbe, a gente abre uma série de outras portas, né? É uma rebeldia, é fazer escondido, é a gente ter menos participação na vida do adolescente, porque é a fase que ele quer testar uma autonomia que ele ainda não sabe se ele tem, mas ele vai agir como se ele tivesse. Então, quando você proíbe, você aumenta muito as chances de ele se afastar ainda mais de você e você vai criar outros problemas com ele, vai dificultar mais a comunicação. Essa história de não é não em 2019... é extremamente complicada, porque os adolescentes hoje estão muito mais antenados, eles têm muito mais informação, eles vão vir com mais argumento. Então, será que não é melhor abrir um canal de comunicação e conversar com esse adolescente sobre os prós e contras desse namoro, do que só dizer não, não vai, não quero e pronto, acabou? Pois é, aí que tá. E muita gente discute também sobre a questão de interferir nos estudos, ou no planejamento da carreira, ou mesmo desperdiçar um tempo que aquela pessoa poderia estar curtindo a adolescência, né? Então, o que falar para essa criança, para esse adolescente sobre o namoro? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que o que é um namoro para o adolescente de 12, 13, 14, 15 anos? Os olhos dos adultos são diferentes dos olhos dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Entender o que esse adolescente está querendo falar, o que ele quer dizer com o namoro. A partir do momento que você começa a entender o que ele quer, procura conhecer essa pessoa que ele fala que ele está tendo algum tipo de relacionamento. Faça parte da vida desse adolescente. Essa ideia que a gente tem, não, você tem que se focar nos estudos primeiro, na sua carreira primeiro, na profissão primeiro. A gente não controla a emoção. Se essa pessoa estiver apaixonada, independente da idade que ela tá, vai ficar muito difícil ela ter qualquer outro foco que não aquela pessoa. E se proibir, vai ser pior ainda. Se você tem dúvidas, volta lá atrás na sua época de adolescente. Se o teu pai te proibiu, como é que você se sentiu? Se o teu pai não te proibiu, como é que você se sentiu? Você gostaria de ter sido mais acolhido, mais compreendido, ter conversado mais sobre a questão? Eu acho que esse é o ponto importante, o diálogo. Essa coisa de, ele vai perder coisas. Se a gente olhar para trás, a gente tiver tido namoros na época da adolescência, hoje a gente entende que pode ter perdido alguma coisa, mas certamente lá atrás, quando você tinha 14, 15, 16 e estava namorando, não era assim que você via. Você queria passar todo o tempo com aquela pessoa, queria estar abraçada com ela o tempo inteiro, fazer tudo com ela. Então naquela época fazia sentido. Olhar agora e dizer, tem que se ocupar com outras coisas, tem que viver outras coisas na vida. Agora é fácil falar, porque a gente já tem essa bagagem. Mas lá atrás, quando a gente está apaixonado, é tudo que a gente quer viver. É como tu falou, pro adolescente é muito intenso. Não é só um relacionamento. E nós adultos temos uma tendência a minimizar. É um negocinho que ele está tendo, uma namoradinha, um namoradinho que ele tem. Pro adolescente não é uma namoradinha, é o amor da vida dele ou dela naquele momento. A gente tem que tentar ser um pouco mais empático como adulto com esses adolescentes, porque para eles aquilo é muito importante. A gente que olha com outros olhos. Mas aí tem muitos adultos que pensam assim, se eu autorizar levar para casa, trazer para casa, não aquele namorinho de portão, né? Pode ser que se torne uma responsabilidade, um compromisso muito grande e aquilo se prolongue por mais tempo e acabe acabando, de certa forma, com a juventude daquela pessoa. O que dizer disso? Trazer ou não para casa? Olha, relacionamentos também fazem parte da juventude. E é uma coisa que na mídia, naquilo que os adolescentes gostam de assistir, tá o tempo inteiro. Toda historinha que você vê na TV ou numa série envolve um ou vários casais de namoradinhos da faixa etária deles. Então faz parte da juventude deles ter as relações. E eles vão querer ter isso. Você encorajá-los a ficar mais na sua casa e ter mais convivência é uma coisa muito boa. Você vai conhecer esse namorado, essa namorada, vai entender se eles têm valores parecidos, vai entender que tipo de coisa eles curtem, o que eles pensam, o que eles querem. Pode ser que dure, sei lá, a vida inteira, pode ser que dure alguns meses, pode ser que dure alguns anos, mas faz parte. As relações, elas são cíclicas, às vezes duram, às vezes não. E aí parte de você, o que você prefere? Que o seu filho esteja fazendo coisas que você nem saiba o que são, e isso é totalmente um problema dele? Ou você quer participar da vida dele de alguma forma, aprendendo o limite que ele é um adolescente, ele já pensa por si próprio, ele tem que melhorar várias coisas, mas ele tem direito às escolhas dele, à intimidade dele, à privacidade dele, sendo que você pode participar se você mantiver um canal de comunicação e não de crítica, de opressão e de proibição. Tá certo, então tá aí um super bate-papo que rendia ainda mais. Muito obrigada pela tua participação.